Mas você continua nos vendo? Oi? Você continua nos vendo? Não. Aí eu não Ah, vejo. entendi. Vocês enxergam? Só você e a sua tela que você quer colocar. Isso. Aí dá para ver. Dá. Tá. E aí qualquer coisa eu vou pedir para vocês escreverem no chat, então, tá bom? Tá bom. Beleza. Obrigada. Bem-vinda, time. Vou pedir para a gente desligar os áudios, por favor, que aí não dá interferência. Tá dando para enxergar? Eu, opa, eu vou começar então. Se chegar mais alguém, vai entrando aqui com a gente. É, boa noite para nós, então. Aqui tá bem frio, bem congelante. Eu vou convidar a gente só para esfregar um pouquinho aqui as nossas mãos, passando os dedos por dentro um do outro, só para trazer mesmo a energia aqui para as mãos, aquecer. É sempre importante manter as mãos aquecidas, o sangue chegando. Isso tudo ajuda a manter a nossa saúde. Prego até aquecer. Aí depende de cada um, quanto a mão tá fria hoje. Vou parando então. Se no meio do caminho a mão ficar gelada, esfrega de novo. É sempre importante ter sangue circulando nas mãos, nos pés. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Qual que é a proposta hoje aqui então? Como envelhecer com autonomia e independência? Daqui a pouco eu vou explicar por que que eu trago essas duas palavras, né? Que às vezes a gente associa como se fosse a mesma coisa, mas que não é. Então, como que a gente envelhece com autonomia e com independência? Ah, primeiro, bem-vindas para a nossa aula semanal de número 3, né? É uma aula que vai acontecer, então, toda quarta-feira, das 19 às 19h30, para quem quer aprender sobre como viver mais e melhor com técnicas e estratégias da medicina chinesa e da gerontologia. São essas as estratégias que eu uso aqui, que eu uso na minha vida e que eu uso na vida dos meus pacientes também, junto com algumas técnicas do yoga que auxiliam, que dão suporte, que potencializam tudo isso. E aí a gente vai falar então sobre como envelhecer com autonomia e independência. Se você deseja viver mais e melhor, com liberdade para fazer o que ama, essa aula é para você, é para mim, é para nós, né? Por que que isso é importante, né? Às vezes a gente se esquece do quanto a gente precisa ter algumas coisas mantidas e fortalecidas em nós para que a gente dê conta de fazer as coisas que são importantes, as coisas que a gente considera fundamentais para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, né? Tá dando para ouvir? Tá tranquilo? Eu que me
Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Trazer clareza sobre o que realmente sustenta a autonomia com o passar dos anos, inspirar a gente para ação, para execução, obrigada, Elo, para tomada de atitude do que leva a gente para esse lugar. E mostrar que sempre é tempo, que dá tempo de mudar o rumo da nossa saúde, independente da idade em que a gente está. É claro que as respostas elas são diferentes de acordo com o momento de vida, de acordo com o tamanho do adoecimento que já acometeu o nosso corpo. Claro que isso vai ter uma diferença em cada pessoa de acordo com o tanto de energia que a gente tem preservada. Por exemplo, mãos e pés sempre gelados. É uma demonstração de que a gente precisa de mais energia, de mais vitalidade para sustentar o nosso corpo. Então, quem tem uma tendência a pés e mãos gelados com frequência, vai ter uma resposta diferente de quem já tem mão e pé aquecido sempre. Porque tem mais energia, tem mais vitalidade, tem mais sustentação ali no corpo. E aí, eu trouxe para nós a história, né? Tem idosos que eu atendo muitos idosos. E pessoas, então, que começaram a se cuidar já mais velhas. Atendo pessoas de idosos de 60, mas eu também atendo idosos de 90 anos. Para a gente perceber que sempre dá tempo de estar melhor. E por que que essa pessoa de 90 anos continua fazendo um atendimento? Porque ela acredita que é possível viver melhor, que é possível ter resultados apesar da idade que ela tem. A idade não é um fator que, poxa, agora não me resta mais nada na vida, só vou esperar o tempo passar, né? Então, são pessoas que, a partir do momento que começam a trazer as mudanças no estilo de vida, começa a ter mais vitalidade, começa a caminhar melhor, começa a ter mais energia, às vezes volta a se comunicar melhor. Por quê? Além de acreditar, executou mudança no dia a dia. Isso é muito importante para a gente ter resultado, para a gente ter transformação, independente da idade que a gente está, né? E essa fala sempre vem, né, da autonomia. É autonomia como sorte, autonomia como genética. A autonomia, claro que a genética, ela tem uma relação, ela tem uma interferência. Quando eu tenho uma genética mais forte, é mais fácil eu ter respostas boas, mas a genética ela não é o único fator determinante de forma alguma. Um fator muito forte é a nossa construção diária. A nossa construção diária, caminhando com a gente, com as nossas escolhas, é o fator, o principal, assim, eu diria, na sustentação da nossa saúde. Tem as histórias, né, lá na China tem um cara que nasceu muito frágil, muito doente. E aí a história era que ele não ia viver. Ele não ia viver muito tempo, porque geneticamente ele não tinha estrutura para viver muito tempo. E aí os pais falaram: bom, então vamos dar para ele o melhor estilo de vida possível. E colocaram ele para viver num monastério, porque lá ele ia ter alimentação, cuidado com o sono, atividade física, ele ia ter todo o embasamento essencial para manter uma força interna, um fortalecimento do corpo. E aí, na época, isso há muitos anos, ele viveu 85 anos, sendo que ele era uma criança que nasceu para morrer muito cedo, geneticamente falando, né? Ele não tinha estrutura para viver muito, mas o que ele
trouxe como hábito e como estilo de vida, fez com que ele vivesse muitos anos para a época, muitos anos mesmo. E é comum, né, idosos que quando mudam o estilo de vida, mudam a forma como vivem e, entre aspas, rejuvenescem. A forma como a gente vive tem um potencial muito grande, sim, de melhorar a nossa saúde, a qualidade de vida. E quem já fez mudança nos hábitos sabe disso, né? Vive isso no dia a dia. Então, sempre dá tempo de mudar o rumo da nossa saúde, da nossa vida, da nossa vitalidade. Por isso, a autonomia ela não é um privilégio, ela é consequência das nossas escolhas diárias. E às vezes é desafiador, né? Quando a gente pensa, nossa, mas é consequência das minhas próprias escolhas. Você acha que eu ia fazer uma escolha que me faz mal? A gente faz. A gente faz infinitas vezes, infinitas escolhas que fazem mal. E não é porque a gente deseja o mal para a gente mesmo, né? Porque isso daqui tá conectado com muitas coisas que a gente vive no dia a dia. Tem escolhas que a gente faz que não favorecem a nossa saúde, mas que a gente nem sabe que está prejudicando. Então a gente vai continuar, igual a gente falou na outra aula, né? Comer salada crua todos os dias, em todas as refeições, é algo que prejudica a nossa vitalidade, prejudica o nosso sistema digestivo, prejudica a força dos nossos rins. Com o tempo, é um dos caminhos para a incontinência urinária. A gente tem consciência clara disso? Claro que não. E aí, o que que a gente pensa sempre? Comer salada é o ideal. Então, sem querer, a gente está se oferecendo algo que não é bom. E outras coisas que às vezes a gente tem consciência e que leva tempo para a gente fazer mudança. E tudo bem, o importante é a gente estar no caminho, a gente ter clareza e a gente saber para onde a gente está indo, né? E aí um pouquinho do que é a diferença do que é autonomia e do que é independência, porque eu não sei se todo mundo aqui tem clareza disso, né? Que a autonomia, ela está muito ligada com o nosso poder de tomada de decisão. Então, eu consigo fazer escolhas do que eu quero. Eu consigo fazer um cálculo, eu consigo pagar uma conta sozinha, eu consigo saber quanto vale o dinheiro e eu consigo usar bem esse dinheiro. A independência é a minha tomada de atitude. Eu dou conta de levantar da cadeira e ir lá no banco e pagar uma conta. Eu dou conta de sair e andar na rua. Eu dou conta de executar aquilo que eu penso, aquilo que eu planejo. Porque às vezes a gente vai perdendo um ou outro, e às vezes a gente vai perdendo os dois junto. E aí a gente traz aquelas associações de que é coisa da idade, né? A gente vai falar sobre isso já. Então, a autonomia tem mais a ver com a nossa capacidade de tomada de decisão e a independência tem mais a ver com a nossa capacidade de execução. E aí, esse fator, né, a perda tanto da autonomia quanto da independência, ela não acontece da noite para o dia. Ela começa com sinais, às vezes, muito pequenos que a gente desvaloriza no nosso dia a dia. Dor frequente no corpo, aquela história de ai, ou dói meu corpo inteiro, ou sempre dói um lugar ou outro lugar, cansaço constante, não tenho energia, ou tenho pico de energia ao longo do dia, então muito comum, tenho mais cansaço depois do almoço, ou chega final do dia, parece que eu fui atropelado por um caminhão, de tão cansado que eu tô, dificuldade para dormir, tanto a dificuldade para pegar no sono, quanto a dificuldade para sustentar o sono ao longo da noite, ou acordar cansado. Muito comum aqui também, muita gente que fala: ah, eu acordo à noite, mas eu já volto a dormir. Mas isso é normal, eu tenho isso há muitos anos. Isso não é normal, isso é o que a gente se habituou, né?
mas com o tempo isso prejudica. A gente já falou, à noite é o horário que faz a limpeza no nosso corpo, né? Faz a limpeza no cérebro. Então, é onde a gente mantém a conexão dos nossos neurônios. Se a gente não dorme à noite, se a gente não dorme com qualidade, acumula lixo no nosso cérebro e os neurônios vão perdendo conexão um com o outro. Com isso, a gente perde a memória. Um dos caminhos é esse. A falta de foco, pequenos sinais de esquecimento. Ah, eu lembrava isso com facilidade, agora eu demoro, agora eu não tenho facilidade para lembrar, perco informação, mas é coisa da idade. Não é coisa da idade. Calor da menopausa é outro fator que interfere se a gente não cuida na nossa autonomia a longo prazo. O calor que também a gente chama da menopausa, quando a gente olha pela medicina chinesa, a gente está falando de uma falta do que refresca, uma falta do que acalma. A gente sempre vai falar em yin e yang. Então, quando a gente pensa em calor da menopausa, está faltando yin no nosso corpo. Yin é o que refresca, é o que forma matéria, é o que forma sangue, é o que mantém os nossos órgãos formados. Então, sustentar o calorão da menopausa, que não é da menopausa, é de uma deficiência de Yin, também com o tempo vai lesando e vai prejudicando a nossa autonomia, vai prejudicando, pode prejudicar a nossa independência. E são coisas que a gente cuida com a alimentação, com a meditação, com vários caminhos que a gente vai falar aqui. Pele seca, unha quebradiça, aumento na queda de cabelo. Vários desses fatores aqui estão mostrando para nós o quê? Que a qualidade do nosso sangue ou a quantidade do nosso sangue está prejudicada. Pessoas muito aceleradas, às vezes a gente vê de uma inquietação, né? Falta sangue, falta o que refresca, falta o que nutre, falta o que acalma. E isso, com o tempo, vai lesando cada vez mais, vai gerando cada vez mais perda na função dos nossos órgãos e perdendo função, a gente vai perdendo autonomia. Uma coisa muito comum, que eu nem coloquei aqui nessa aula, mas que é importante a gente cuidar, né? Que eu falei do rim que vai ficando fraco, que a gente começa a ter incontinência urinária. Onde onde acontece o maior índice de queda nas pessoas que já estão mais velhas, né? E que se Deus quiser a gente vai chegar lá, é à noite levantando para ir fazer xixi. Porque a gente vai perdendo a função, a força dos rins, o rim não sustenta a urina, o rim e a bexiga não sustentam a urina a noite inteira, a gente precisa levantar para fazer xixi, e aí quando a gente precisa levantar para fazer xixi, às vezes ainda está escuro, ou mesmo que esteja claro, a gente levanta e fica um pouco desorientado, e aí a gente cai. Com facilidade a gente se quebra, quebra algum osso, fratura, machuca, e aí a gente perdeu muito a nossa independência. A gente começa a perder, e aí com isso a gente vai perder força muscular e vai ter várias outras perdas. Então, tem fatores muito importantes em começar a olhar agora para o direcionamento que a gente está dando para a nossa própria saúde, os pequenos sinais que o nosso corpo está dando. Essa frase também é muito boa, né? Que envelhecer bem não é garantir que nunca a gente vai ter um problema, mas é garantir que o corpo e a mente consigam se adaptar da melhor forma possível, sem se acomodar, sem aquela história de que tudo é coisa da idade. Se tudo for coisa da idade, a gente não tem o que fazer por nós mesmos. Mas se a gente entende que, apesar das mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, tem muita coisa que eu posso fazer para que as minhas perdas sejam
amenizadas, para que eu sustente muito da minha força interna, da minha saúde, da minha qualidade de vida a partir dos hábitos que eu sustento no meu dia a dia. Às vezes a gente usa essa coisa de que é coisa da idade como um fator de comodismo mesmo, né? Como uma, entre aspas, não posso, não se vou dizer que é uma desculpa, mas talvez uma forma da gente se acomodar, da gente justificar as nossas perdas. E se a responsabilidade é da idade, não tem nada que eu possa fazer por mim. Se a responsabilidade é das mudanças que eu posso fazer, aí eu consigo transformar e amenizar cada perda, cada mudança que o tempo vai trazendo para o meu corpo. E aí que vou trazer para nós, então, 4 pilares da autonomia duradoura. Um dos pilares é o corpo que se movimenta. Mobilidade, força, porque a gente vai ter articulação lubrificada, músculo forte, flexibilidade preservada. Para que serve tudo isso, né? A gente fala muito na medicina chinesa que o nosso corpo ali, quando a gente fala em músculo, veia, sangue, como se a gente estivesse falando de um rio. Então, as minhas veias onde passam sangue é como se fosse o rio. E o rio está ali fluindo. O que está em volta do rio, a mata, a terra, as árvores, as plantas que estão ali em volta, são os nossos músculos. Se eu tenho um rio seco, a mata, ela vai ficar fraca, ela vai ficar pobre de nutrientes. Então, se eu não tenho sangue circulando nas veias com qualidade nem com quantidade, isso prejudica a qualidade da minha musculatura, a qualidade dos meus ossos. Ao mesmo tempo, se eu tenho músculos fracos, se eu tenho a mata, se eu desmato em volta do rio, o rio vai ter menos água, o rio vai ficar mais fraco, o rio vai ficar prejudicado. Então, se a nossa musculatura está fraca, esse sangue também perde qualidade, pode perder quantidade. E é muito importante ter um sangue de qualidade preservado para nutrir os nossos músculos, os nossos ossos, as nossas células. Uma coisa que demonstra muito a nossa falta de sangue ou de sangue de qualidade é, por exemplo, palpitação. A pessoa que sente o coração bater sem um motivo aparente. É uma das demonstrações possíveis para deficiência de sangue. Começa a perder memória, cãibra, cãibra, fasciculação nos olhos, tremor, parte do corpo que treme, falta sangue, falta o que nutre. E aí, com o tempo, a gente vai perder a autonomia se a gente não cuidar disso. Por isso eu falo que a gente enxerga muito antes de virar doença. Porque uma cãibra, eu estou enxergando agora. Se eu não cuidar, essa cãibra pode virar uma deficiência muito maior de sangue, que aí depois vem anemia, aí tenho anemia. Se eu tenho anemia, eu já estou numa deficiência de sangue muito maior do que se eu tenho só a cãibra. E aí da anemia eu vou tendo outras perdas, começo a poder trazer para esse lugar da perda da memória. Então é uma ascendência, né? Não começou direto na minha perda de memória. Não começou direto na minha anemia, começou num lugar muito menor, mas eu nem sabia disso. Então, é importante manter a movimentação, manter a flexibilidade, porque isso vai ajudar a manter força, vai ajudar a manter o sangue circulando bem e nutrindo, chegando bem na cabeça, nutrindo o nosso corpo. Cuidado com a mente, então meditação, o sono de qualidade, uma alimentação que ajuda a acalmar a mente. A gente usa muito essa fala de que o sangue é a cadeira que a mente senta. Então, se eu não tenho sangue, a minha mente ela não consegue aquietar, ela não consegue descansar.
E aí eu não durmo bem, eu não consigo ter, a longo prazo, bons resultados na minha saúde, porque eu não tenho um lugar de descanso. Pessoas muito agitadas, muito aceleradas, muito facilmente têm uma deficiência de sangue. É muito comum que pessoas muito agitadas elas já têm uma tendência para o emagrecimento, e aí tudo fica muito seco, muito acelerado, as coisas são muito rápidas, muito intensas, e isso consome mais sangue, isso faz ter mais perda de qualidade de vida, mais perda de saúde. Perder peso é, é bom em alguns casos, né? Mas perder peso sem motivo, perder peso em excesso é muito prejudicial para a nossa saúde, porque a gente perde junto sangue, perde junto coisas importantes. As emoções, né? As emoções mal digeridas, elas geram adoecimento. Elas geram muitos, elas também geram o consumo do sangue, elas geram a irritação, elas geram desarmonias na nossa circulação, que com o tempo, ou que muito rápido, geram adoecimento. Eu percebo muito no meu corpo. A frustração me leva para o resfriado. Muito rápido, muito fácil. Quando eu fico frustrada, é um dos caminhos. E aí, o que que eu tenho que fazer? Ir tomando consciência cada vez mais disso. Porque quando eu tomo consciência, eu percebo mais rápido o que me frustrou e eu consigo ter uma tomada de atitude para que eu não adoeça, ou para que, caso eu adoeça, eu volte mais rápido para o meu quadro, para o meu estado de saúde. Então, é sempre importante a gente ir percebendo isso. Qual é a emoção que eu tenho com muita frequência? Me irrito com muita facilidade, fico deprimida com muita facilidade, fico paralisada com muita facilidade. O que que prevalece no meu corpo? Porque aí com isso eu vou observando e como que eu vou fazendo para regular, para reorganizar isso em mim, para que isso não me mantenha num padrão de adoecimento constante. É um dos caminhos para gerar nódulo, para gerar o que a gente chama de estagnação, tanto de sangue quanto de energia, gerador. Então, é um dos caminhos. É muito importante a gente estar atento para esse lugar. E a rotina sustentável dos hábitos diários, né? O que você faz todos os dias molda o seu futuro. E a saúde, ela não é construída em dias especiais. Ela é construída no dia comum, no dia a dia, no que a gente se oferece, sempre, diariamente. Então, ter os horários fixos para comer é importante, ter um momento para exercitar o corpo é importante, ter um momento para descansar, para dar esse espaço da a mente. Opa, o sangue é a cadeira onde a mente senta. Então, ter esse momento de descanso para nossa mente aquietar, para nossa mente entender que tem esse lugar, tá tudo bem, você também vai ser acolhido aqui. E a gente vai se oferecendo o que mantém. Parecem coisas muito simples, e às vezes são coisas muito simples mesmo, mas que a gente nem sempre sustenta no nosso dia a dia, que se a gente conseguir sustentar, são os pilares que vão sustentando a nossa autonomia, a nossa independência a longo prazo. Para mim, a autonomia é algo muito importante, muito fundamental, porque eu trabalho com muitos idosos que não mantêm autonomia, que não mantêm a independência, e eu vejo o quanto é diferente ser uma pessoa de 70, 80, 90 anos que dá conta da autonomia e da independência e ser uma pessoa que não dá. Não é fácil. Envelhecer por si só nem sempre é fácil, porque a gente tem muitas mudanças no dia a dia e vocês já estão mais à frente do que eu nessa perspectiva de sentir no próprio corpo. Mas envelhecer sem qualidade é muito triste. É muito triste, porque aí a gente tem perdas
reais, assim, muito importantes, muito desafiadoras e que deixam a gente sem possibilidades, né, de escolha e de organização. Então, o extraordinário mora no simples feito com constância. A importância da gente fazer isso no nosso dia a dia com constância. Algumas barreiras e crenças que às vezes dificultam esse nosso processo, né? Já tô velha para mudar. Isso não é uma verdade. Sempre é tempo para melhorar, sempre é tempo. Não importa a nossa idade, não importa o que a gente tenha no nosso quadro de saúde. Se a gente se acomodar e decidir que é isso, vai ser cada vez pior se o que a gente estivesse oferecendo não direcionar o nosso corpo para um lugar saudável. Então, sempre dá para melhorar e sempre dá para piorar também, de acordo com as nossas escolhas, né? Às vezes a gente pensa muito, ah, preciso estar motivado. A motivação ela é importante, mas às vezes a gente também precisa agir. Quando a gente vai agindo, a gente vai tendo mais energia, a gente vai se motivando, a gente vai sentindo a diferença no corpo e aí a gente consegue ter mais resultados. Se a gente esperar só o momento da motivação, muitas vezes a gente paralisa ou a gente não encontra o propósito daquilo. Importante a gente ter o foco. Eu sei que isso me ajuda a envelhecer melhor, então eu vou cuidar disso. E eu não tenho tempo, né? Falta de tempo muitas vezes é nossa falta de prioridade. Só que quando a gente fica doente de verdade, aí a gente arruma tempo ou a gente para tudo, porque aí a gente não tem como escolher. E não precisa ser assim, né? Às vezes a gente pode cuidar antes, achar um mínimo tempo viável para investir em nós mesmos. Então a gente pode sim envelhecer com mais liberdade. E essa liberdade ela é construída agora com os nossos passos de cada dia. De um dia, depois o outro, de um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã. Eu vou pedir para a gente fechar os olhos só um minuto, pode ser? E vou pedir para responder no chat, por favor, que aí eu consigo ver. Só se alguém discorda. Então a gente vai fechar só um pouquinho os olhos. E eu vou deixar o convite para nós de imaginar. Imagine você com 80 anos. E aí você está caminhando, rindo, a memória preservada, o corpo funcionando. Você está conseguindo ter uma vida que você deseja e que você merece. Como que essa mulher de 80 anos se cuidou aos 45, aos 50, aos 60? O cuidado que ela se ofereceu direcionou para que ela tivesse essa vida agora aos 80 anos. Para que ela pudesse caminhar sozinha, para que ela consiga manter um sorriso no rosto, a força nas pernas, o convívio com as pessoas com quem ela gosta de estar junto. E o que é que essa mulher gostaria que você começasse hoje? Que você se oferecesse a cada dia a partir de agora. Imagina essa mulher que você quer ser com 80 anos ou com 90. Essa mulher que você quer ser com o passar do tempo. Essa mulher que você quer ser amanhã começa hoje.
Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas começar e seguir. Vou pedir então para a gente pensar o que é que eu escolheria me oferecer a mais, ou principalmente neste momento, para ser essa mulher que eu imagino, para ser essa mulher que eu desejo, para ser essa mulher que eu almejo no meu futuro, que pode estar mais perto, que pode estar um pouco mais distante. Mas o que é, dentro do que a gente falou aqui, que eu poderia acrescentar no meu cuidado para auxiliar nessa manutenção? Se todos esses fatores estão precisando de cuidado na minha vida, eu vou escolher um. Qual é o que eu posso começar hoje para me oferecer esse cuidado e essa transformação de saúde? E aí eu vou pedir para a gente abrir de volta os olhos e vou pedir para a gente escrever no, no chat qual é a nossa escolha de cuidado, de dentro do que a gente falou aqui hoje, o que eu acho que é mais importante nesse momento da minha vida, ou o que eu acho que é mais viável para eu trazer como mudança. Higiene mental e sono, alimentação e praticar esporte. 1% de bateria. Ai, meu Deus, cadê a tomada? Com a aula de hoje, vocês acham que dá para acrescentar alguma coisa? Deu para trazer algum panorama, uma perspectiva de como executar algo disso que vocês percebem como importante? Pode escrever aqui também, se der tempo nesse 1%. Ai, meu Deus. Vou fechar aqui um pouquinho o chat, mas vou pedir para que fique essa resposta aqui, do que foi que deu para a gente absorver dessa aula, que dá para implementar, que dá para trazer. E vou deixar também esse convite aqui, que é da participação na sessão diagnóstico. Eita, cadê o link? Não ficou aqui o link. Que é uma sessão para a gente fazer um bate-papo, para a gente conversar, entender como é que está o momento de cada uma, que é um momento mais individualizado para quem quiser ter mais clareza do próprio processo. Eu não vou dizer que vai fazer todo mundo, porque, enfim, tem que ter horário na agenda, mas quem tiver interesse, me manda um oi no WhatsApp, que aí eu mando o link, porque eu não sei porque ele não ficou salvo aqui. Ninguém quer escrever para mim como é que foi a aula de hoje? E se tem alguma coisa que já dá para implementar no dia a dia dessa semana?
Eu vou agradecer, então. A Estela chegou no final, na hora do tchau, Estela. Eu vou agradecer. Vou deixar para nós esse convite, então, de escolher mesmo se é a alimentação e a prática de esporte, se é a higiene mental e o sono, ou seja, qual for o tópico que foi escolhido para incluir e para melhorar no autocuidado essa semana, para que a gente para que a gente vá trazendo, então, essa intenção da execução. Se quiser me escrever pelo Instagram, depois me escreve e a gente vai trazendo as respostas, as dúvidas, para que a gente também possa ir construindo um conteúdo que faça sentido de acordo com cada um que está aqui. Se escolheu a alimentação, por exemplo, escolhi alimentação, mas não sei exatamente que caminho seguir, me manda que a gente vai conversando e a gente vai organizando esse conteúdo aqui para que ele faça sentido e para que a gente possa executar. Alguém quer escrever alguma coisa, colocar alguma pergunta? Eu não vou abrir o vídeo porque depois para eu editar a aula fica bem desafiador. E aí eu vou deixar ela disponível para a gente, quem quiser assistir de novo. Então, por isso eu vou pedir para que, se alguém quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, para escrever aqui no chat ou me mandar depois no Instagram. Acho que é isso então. Muito obrigada. Até a próxima semana. Pode ser, Heloísa. Obrigada. Até a próxima semana. Quarta-feira, às 19 horas, a gente vai estar aqui de novo para continuar na nossa construção, de saúde, de longevidade, de autonomia, de independência. Um grande beijo. Estela, bem-vinda. A aula começa às 19 até 19h30, 19h40 tem sido o nosso limite, mas ela vai ficar disponível lá no YouTube também. Um grande beijo, obrigada por hoje. Boa noite, bom descanso.